Donald Trump ganha mais uma vez as eleições para os Estados Unidos. O que eu tenho a ver com isso? Nada. O que você deveria pensar e ter a ver com isso? Talvez nada. Mas existe hoje uma discussão no Brasil que me pegou muito durante as eleições municipais. E eu tô vendo agora que o povo tá percebendo que o Muro de Berlim caiu em 1992. Eu tô falando sobre política em um canal sobre reflexão porque a política, ela traz muitas reflexões. Aliás, o que eu falo aqui são exatamente reflexões que são me dadas, de alguma forma, pela minha própria mente, e eu compartilho com vocês. Quem não gosta desse tipo de conteúdo, temos mais conteúdos aí para vocês. Mas vamos para a reflexão política de hoje. Quando eu estava tendo as eleições municipais aqui pro Brasil, eu pensei em gravar uns vídeos falando sobre isso. Mas tinha duas coisas que não estavam deixando eu fazer isso. Primeiro era a minha saúde, segundo era o barulho dos carros de motociata, de candidato, etc e tal. Sabe, eu lembro que uma das formas de me sair de uma grande depressão e tal, e que até hoje me destrói muito, é a questão de falar sobre política, pensar sobre política e estudar sobre política. Talvez isso seja até um pouco contraditório ao procurar saúde, mas não, é uma forma de eu desabafar, de eu saber o que está acontecendo no mundo e de eu não ser enrolado por pessoas idiotas que usam a política para enrolar cada vez mais pessoas. E hoje no Brasil a gente está vendo que está acontecendo uma pré-campanha para 2026 e era isso que eu estava vendo assim durante as eleições municipais e sobre essas divisões ideológicas que são muito falsas, sabe? Eu não consigo mais visualizar eu nunca, desde 2020, assim, desde 2019, eu não consigo mais visualizar essa tendência de esquerda versus direita no mundo. Eu vi um tweet de alguém, eu posso até deixar na tela, num print aí para vocês, falando exatamente sobre isso. O conceito de direita e esquerda é muito grande, é muito amplo para o que a gente pensa aqui no Ocidente. Por exemplo, quem defende Vladimir Putin aqui no Brasil, a esquerda, o Putin é conservador, ele é ultranacionalista, ele é, se a gente fosse pegar os conceitos do que são pré-definidos pela esquerda ocidental, ele é de direita, não? Então, tipo, é um exemplo do que eu quero falar aqui para vocês. E também isso demonstra o quanto a gente precisa de liderança na nossa vida e quanto a gente fica fraco por a gente ficar dependendo de lideranças que não são a gente, nas nossas próprias vidas, sabe? Então, a política ela traz várias reflexões, vários pontos reflexivos. Hoje, eu vejo muito pessoal se dividindo entre esquerda e direita, e o que foi dado de lição para nós dentro das eleições municipais e dentro das capitais também é que ninguém está ligando muito para isso. As pessoas, as que ligam muito para isso são mais as pessoas que estão mais para um lado extremo. E esse lado extremo não é nada saudável socialmente. Na minha visão, e o que eu já vi, e o que já fizeram comigo, sabe? Tipo, um esquerda extremista, um direita extremista. Primeiro, que para você se considerar de direita ou de esquerda, você precisa ter fundamentos baseados em demasiados estudos. Certo? Você, tipo, eu sou a favor de uma revisitação nas questões sociais do nosso país e tudo. Isso não é necessariamente ser um esquerdista, trabalhista e tudo isso. Eu sou a favor de um nacionalismo e tal e tudo.
Isso não é ser sabe, isso não é nem necessariamente ser um nacionalista. Sou a favor de uma privatização de tal coisa que não tá dando certo na minha cidade, tudo. Isso não é ser necessariamente um liberal, isso não é... Entende? Tipo, hoje a gente está num efeito manada muito grande, onde os extremistas, eles colocam as pessoas dentro de uma bola de futebol e chutam essas pessoas. Chutam para fora da área, sabe? E foda-se aquela pessoa. Como se aquela pessoa não fosse digna de ser. De ser uma pessoa ali que apenas quer viver, não quer ficar focando nisso. Ou que tem outras áreas da vida dela que ela vê como mais relevante do que estar parando durante horas e horas para poder ler sobre política, estudar sobre política. Eu me considero uma pessoa que não tem embasamento o suficiente de estudo para poder ter um posicionamento político. Eu faço isso há muito tempo. E o que é que eu faço? Eu vou lá e critico o que eu acho errado. Isso não é ser de direita ou de ser de esquerda, isso pode ter um pouco do conservadorismo, mas isso vem também do nosso próprio, da nossa própria noção de política, sabe? Isso vem meio que primordial de nós mesmos. Mas as pessoas, elas têm essa dificuldade, as pessoas mais extremistas, de verem o mundo como o mundo verdadeiramente é. O mundo não é feito de pessoas que estão de um lado de direita ou de um lado de esquerda. O mundo é feito de, de muito mais pessoas que não ligam para a ideologia, que não tem tempo para estudar sobre isso, que tem que se alimentar, que tem que estudar, que tem que trabalhar, senão elas morrem, entende? Então, tipo, o muro de Berlim, ele tem que cair. E não o muro que caiu durante o final da União Soviética, mas o muro que existe, que a gente coloca nas nossas vidas e acaba destruindo a vida de outras pessoas por simplesmente não ter não se dizer ideologicamente, partidariamente, compatíveis a nós. Isso é uma doença. E essa doença vem aumentando, vem se aumentando, vem se aumentando, e a própria esquerda vem percebendo quão doentio está sendo isso. E reitero com essa minha fala o quão a esquerda está percebendo quão doentio está sendo isso, que ela está tendo um racha dentro de si. Porque a esquerda ela está procurando ser mais raiz, porque ela está percebendo que várias pautas, como por exemplo pautas identitárias, enquanto não resolvem realmente os problemas reais, né, que a gente tem, tá destruindo o que eles chamam de esquerda raiz. Então, existe uma conexão com isso, sabe? Pelo menos na minha percepção. A direita não, a direita ainda persiste, eu acho, em uma brutalidade maior de resposta ao inimigo, sabe? Que eles consideram como inimigo. Mas existem setores de esquerda que também fazem isso. Eu não vou... Tô aqui para passar nenhum dos dois lados. Tô justamente dizendo que os dois lados estão extremamente errados. Que não existe mais essa divisão entre direita e esquerda. O que a gente precisa é olhar para frente. Parece um papo meio Maluf da vida, não? Mas o que a gente deixou, sabe, para trás por conta disso. Olha quantas coisas a gente deixou para trás por causa disso. Reflete tua vida frente a isso. Valeu a pena? Valeu a pena destruir tua vida e para poder um político ter as regalias em cima das tuas costas? Em cima da tua saúde mental e física? Valeu a pena os gritos? Valeu a pena as pancadarias que houveram? Não, a gente não precisa ter isso. Tanto é que eu vejo, por exemplo, que no setor da direita, que uma direita mais que não tá ligando, que aceita, que é mais
entende? Que, tipo, ah, tá, você, não sei o quê, por exemplo, a pessoa que apoiou o Ciro Gomes e tal, em algum momento da vida e tal, vai lá e recebe, não tá, tá bom. Enquanto tem uma esquerda que, porra, então lá, sai fora, não quero falar contigo. Entende? Mas também existem setores da esquerda que são diferentes. Tudo que eu tô falando aqui são exemplos que partem para as duas. Para os dois. Para esses dois. Para essas duas mentes. Essas duas mentalidades ideológicas. Sabe, meu irmão? Eu vi pessoas sendo massacradas por não terem ali um. Ai, eu sou de direita, sou de esquerda, não sei o que e tal. Porra, deixa a pessoa viver, deixa a pessoa votar, deixa a pessoa analisar com calma. A gente tem vários problemas e esses problemas eles não vão acabar por um orgasmo teu de saber que uma pessoa que tu não conhece, que tu conheceu hoje, é de direita ou de esquerda. Entende? Tanto é que a gente está se caminhando, o Ocidente, pelo menos pelo que eu venho analisando e tal, está se caminhando para uma centro-direita, para uma centro-esquerda, entende? Analisando países que estão mais, que pelo menos têm mais tempo para poder ler sobre política e tudo. E o que a gente viu nessas eleições para a prefeitura foi exatamente isso. O centro-direita e o centro-esquerda. A gente precisa ver o que há de bom, que pode fazer bem para nós e para os nossos próximos. A gente não pode viver apenas como eu falei anteriormente, de um orgasmo momentâneo uma pessoa é da minha ideologia, que legal, pertencimento total. Não, isso não é uma baladinha que você tá indo. E, sinceramente, isso não vai mudar nada. Mudou em algum momento? Até podem estar se perguntando o que é que isso tudo teve a ver com eleições dos Estados Unidos e, cara, o que aconteceu nos Estados Unidos é exatamente a reflexão disso tudo que eu tenho aparado nesse vídeo. Porque colocaram o Donald Trump lá de volta exatamente por essa falta de ideologia, entende? Sabe? Todo mundo, quem votava no Biden era esquerdista, não sei o que. E os estados que o Biden ganhou, perdeu hoje, né? A Câmara para o Donald Trump. Então o mundo ele está se caminhando para um cansaço de direita versus esquerda. E eu espero muito que esse cansaço aconteça, porque só assim para ser destruído esse muro de Berlim de arrogância.